Legal, meus amigos, bacana, beleza. Vamos seguindo aqui. Vou pedir para o nosso querido amigo Cabelinho jogar aqui na tela para a gente. Bom, olha só, vimos então nesse primeiro bloco o direito penal, a diferença entre direito penal e criminologia, aquela evolução que eu falei para vocês, né? Vimos a questão da escola clássica, né? Vimos aí os principais expoentes, Carrara, Beccaria, Feuerbach, são os nomes que, claro, que são vários, tem Carminiani, enfim, tem vários outros que você pode estudar, tem Bentham, tem, enfim, mas esses são os que caem em prova. Carrara, Beccaria e Feuerbach ficaram mais famosos, vamos dizer assim, né? E aí nós seguimos para a escola positiva, né? Falei para vocês que nós estudaremos a fase antropológica, sociológica e jurídica, e aí estamos na chamada fase antropológica, né? Beleza. Avançamos para a fase sociológica e agora a fase chamada fase jurídica. A fase jurídica, na tela aqui, por favor, latino, a gente tem que se lembrar da obra de um cara chamado Garófalo. Garófalo, esse nome é importante. Garofalo, né? Na verdade, se você for usar a pronúncia, é Garofalo, né? A obra de Garofalo, que alguns falam Garófalo, Garofalo, mas acho que quando você fala em italiano, porque ele é um italiano, o correto é Garofalo. Quando aportuguesou, virou Garófalo. Garofalo é mais bonito, né? Ou menos feio, sei lá. Ele, em 1885, ele escreve uma obra chamada Criminologia. Aqui é o marco, tá? Criminologia. Só um detalhe aqui, porque o CESP gosta disso aqui. A obra dele se chamava Criminologia. A obra se chamava Criminologia. A obra dele se chamava Criminologia. Mas, aqui é um 5, tá bom? Mas, não foi Garofalo o primeiro a utilizar o termo criminologia. Então, deixa eu só botar uma observação aqui, observação. Se cair na sua prova, quem inventou esse termo, então deixa eu apagar aqui, termo inventado por Topinard, ou Topinar, né? Termo cunhado, ou seja, inventado, criado por Topinar. Tá bom? Topinar. Então, Topinar foi um cara que cunhou esse termo criminologia para explicar justamente o que é a criminologia. Mas essa obra do Garofalo ficou muito, muito conhecida. Então ganhou o mundo aí e realmente se firmou. Bom, por que essa fase é chamada de fase jurídica? Bom, porque Garofalo ele cria a chamada temibilidade social. Temibilidade social. Ele falou, bom, Lombroso falou que o crime parte do indivíduo. A gente entende o crime a partir do indivíduo. Ferri complementa isso dizendo, não é só indivíduo, você tem que considerar o indivíduo e o meio. E o Garofalo estava preocupado, sim, e o que você vai fazer com esse cara? O que você vai fazer com esse sujeito? Como é que você segrega esse sujeito? Então ele cria a ideia da temibilidade. A temibilidade é muito parecido, assim, vamos dizer, é a origem do que hoje a gente chama de, ele chamava de temibilidade ou perigosidade. Perigosidade. É o que a gente chama hoje de periculosidade. Periculosidade. E essa periculosidade é analisada hoje, então, hoje nós chamamos de periculosidade, ela é analisada hoje na culpabilidade. Então, hoje ela é analisada na culpabilidade. Então, o que tentou fazer, e de certa forma conseguiu, Garofalo? Ele criou fórmulas jurídicas. Fórmulas jurídicas que dessem uma roupagem jurídica à escola positiva. Então, o que ele fez é pegar a escola positiva e criar normas jurídicas de acordo com a escola positiva. Ok?
Então, ele deu uma roupagem jurídica. Então, todas as normas, todas as ideias, todas as fórmulas jurídicas partiam dessa ideia de que o homem é um ser, pode ser, a partir de determinadas características, um ser perigoso. E, considerando isso, se colocado no meio, se colocado no determinado ambiente, essa temibilidade, essa perigosidade, ou como a gente fala hoje, essa periculosidade pode se aflorar, então nós temos que criar regras jurídicas para cuidar desse problema. Talvez segregar esse cara e tudo mais. Legal? Então, nessa fase jurídica, então, essa escola positiva começa a ganhar o direito. Tá? Então, ela começa a avançar para o direito. Bom, acontece que a criminologia surgiu a partir daí, porque vocês sabem que em 1905, voltando lá naquele ponto, em 1905, pum, tem um corte aqui. Por que tem um corte? Porque em 1905 tem um corte brutal aqui. E esse corte é justamente aquilo que eu falei no início da aula. Há uma diferenciação muito clara entre direito penal e criminologia. A gente fez um loop para voltar nessa ideia. Então, em 1905, tem um loop, que é um corte, o direito penal e a criminologia. Então, o direito penal passa a ser estudado pelo direito. E a criminologia se torna uma ciência autônoma. Bom, é isso, legal? Então você tem que entender essa história, você tem que entender essa evolução, para que a gente chegue aqui em 1905, quando é criado, vocês sabem, o sistema, a teoria clássica do crime, quando o direito penal ganha realmente uma autonomia também, então você tem uma separação do direito de outras ciências que estudam crime com outros métodos. Então aqui você tem um método jurídico, então você tem um método jurídico, que a gente viu lá atrás, é o método dedutivo. Legal? Bacana. Então, volta para mim aqui, cabelinho. Entenderam esse looping aí? Então, eu parti de um ponto e voltei para aquele ponto para que você entendesse essa evolução. Chega num determinado momento, tem um corte. E agora, os penalistas, os cientistas do direito penal dizem, opa, eu cuido disso. Criminologia, você cuida do fenômeno criminalidade. Vai entender porque alguém pratica crime. Se é porque ele tem uma característica atávica, se é o meio ambiente, se é a sociedade em que ele vive, se é pela relação de classes, se é porque o cara foi... Isso não é problema do direito penal. O direito penal é entender um crime como um ente jurídico. E é isso que ele vem fazendo na sua evolução. Fez uma construção jurídica para entender o crime do ponto de vista jurídico. E a criminologia, então, vai buscar entender a criminalidade como um fenômeno não jurídico, como um fenômeno social mesmo, tá bom? Então, hoje, nós poderíamos trabalhar, volta aqui na tela para mim, a gente pode trabalhar com um conceito de criminologia, né? Deixa eu só ver qual a numeração que eu coloquei aqui, para você seguir legal no seu caderno aí. Então, não botei aqui. Não vou botar. Tá, então, deixa eu fazer assim. Vamos botar assim, né? Conceito de criminologia. O conceito moderno, claro, né? Conceito de criminologia. Bom, eu quero trabalhar com um conceito de criminologia, o conceito moderno, em que a gente possa usar o conceito para entender os elementos desse conceito. Eu acho que vai ficar muito mais didático dessa forma, tá? Bom, então você tem que entender qual é o conceito, o que é exatamente a criminologia. Então, o conceito de criminologia. Então, primeira coisa, então vamos botar aqui, criminologia, coloque assim no seu caderno, criminologia. Bom, o que é a criminologia, se alguém te perguntar? Você vai dizer assim, olha, a criminologia é uma ciência que estuda, bom, é uma ciência empírica. Então, imagine que isso é uma frase, tá? É uma ciência empírica interdisciplinar. Opa. Interdisciplinar. Que estuda a criminalidade. Ok? Então,
esse seria o conceito ciência empírica que estuda a criminalidade. Bom, primeiro, ele é uma ciência porque ele tem um método científico que não é o método do direito. Ele tem um método científico que não é o método do direito. Ele é uma ciência empírica porque nós vamos ver, ela parte da experiência, da observação do fenômeno. Então, o criminologista, ele, para entender o crime, ele tem que verificar a experiência real e observar e analisar. É a mesma coisa de quando um botânico está, sei lá, um sujeito que está acompanhando a evolução ou está acompanhando o desenrolar de um determinado fenômeno físico, né? Então, é através da observação, da experiência e da vivência daquele fenômeno. Interdisciplinar, que ele é a congregação ou ele precisa pedir apoio a diversas disciplinas, política, física, química, sociologia, direito, ok? E que estuda a criminalidade, como um fenômeno. Ok? Então, que estuda a criminalidade como um fenômeno. Então, a gente vai partir daqui. Então, a gente pode falar que a criminologia é uma ciência, como é o primeiro elemento ali, né? É uma ciência. Ou seja, como eu disse ali, ela tem um método. E qual é esse método da criminologia? É o chamado método indutivo. Bom, o que é o método indutivo? Lembrem-se que in significa dentro, de dentro para fora, da parte para o todo. Ou você pode pensar em implícito. Bom, eu vou fazer um raciocínio indutivo aqui para você entender. Olha para mim aqui, volta para mim aqui, cabelinho, por favor. Olha só. Eu vou fazer só um raciocínio bem simples, assim, bem singelo, claro, e depois eu tento fazer vou fazer um que tenha mais a ver com a criminologia, mas eu vou fazer só um raciocínio indutivo aqui. Bom, eu penso assim, eu vejo uma top model, ela é linda. Eu vejo a segunda top model, ela também é linda. Eu vejo uma terceira top model, ela é linda. Daí eu chego à conclusão que as top models são lindas. Isso é o estudo indutivo. Eu analiso um por um e chego a uma conclusão geral. Ok? Então, o sujeito, na criminologia, ele chega numa comunidade e percebe que o nível de educação ou de escolaridade daquela comunidade é abaixo da média daquele grupo, daquele povo. E aí ele descobre que essa baixa escolaridade, onde há baixa escolaridade, há aumento de criminalidade. Ele vai numa segunda comunidade e percebe também que há alta criminalidade e baixa escolaridade. Chega numa terceira comunidade, ele percebe que há alta criminalidade e baixa escolaridade. E aí ele chega numa quarta e descobre que há baixa criminalidade e alta escolaridade. Logo, ele chega a uma conclusão, analisando um por um, ele chega a uma conclusão de que escolaridade afeta sim na criminalidade, a gente sabe que afeta. Então, o criminólogo faz isso. Ele estuda os casos, ele estuda os fenômenos para chegar numa regra geral. Legal? Então, esse seria o estudo indutivo. Ou seja, ele parte né, de um fenômeno específico, para chegar a uma regra geral. Regra geral. Faz sentido para vocês? Legal, faz sentido. Então, como é que vai cair na sua prova? É correto afirmar que a criminologia utiliza um método dedutivo? Falso. É correto afirmar que a criminologia aplica o método indutivo, pois ele parte do todo para o específico. Falso. É o método indutivo, em que ele parte do específico para o geral, para o todo. Então, muito cuidado com essas estruturas, gente, das provas do CESP, tá bom? Ela pode fazer uma frase composta.
Então você tem uma frase composta assim. Só uma dica aqui, rapidinho, aproveitando essa aula aqui. Você pode ter assim, olha, frase 1 mais frase 2. Então ele pode dizer assim, essa frase 1 ela pode ser verdadeira ou falsa, e essa frase 2 pode ser verdadeira ou falsa. Então, às vezes, ele mescla, ele está dizendo assim, olha, a criminologia, frase 1, adota o método indutivo, verdadeiro, no qual o cientista parte do geral para o específico, falso. Então, cuidado, porque aí você começa a ler e você já marca. Não. Quando você tem uma frase composta, geralmente ele vai ter um conectivo aí, pois, ou ele vai ter uma frase que explica a outra, e aí você tem que ter cuidado. Então, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de questão. Então, às vezes você tem... O que você tem que buscar? O verdadeiro, verdadeiro. Aí sim, é verdadeiro. Ok? Agora, se você tiver falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, você tem que tomar cuidado. Às vezes ele começa falso e termina verdadeiro. Né? Ele pode dizer assim, só usando o mesmo exemplo, né? Ele pode dizer assim, olha, a criminologia adota o método dedutivo, falso. E aí ele explica o método indutivo, de forma verdadeira. Então você tem que considerar essa estrutura aí, beleza? Só uma pequena dica para você ficar ligado em prova aí. Bacana. Inclusive, a gente vai ter, eu vou gravar as dicas de prova, como você vai fazer as provas. Né? Então eu volto nessa dica de forma mais estruturada para você fazer a prova. Legal? Então, método indutivo. O segundo, letra B, deixa eu até apagar aqui, que não faz parte da aula, né? Eu sei que tem uma forma... Então, B. Então, você tem aqui indutivo e empírico, tranquilo, interdisciplinar, tranquilo, você entendeu que parte, né, de várias disciplinas, e que estuda a criminalidade como um fenômeno. É isso aqui que eu quero ver com vocês. Que estuda a criminalidade como um fenômeno. Então, vamos entender que ele estuda que estuda a criminalidade. Então, qual é o objeto? Qual é o objeto da criminologia? O objeto da criminologia é justamente a criminalidade. Mas quando ele está falando de criminalidade, né, a gente tem que entender esse objeto da criminalidade. Então, dentro da criminalidade, você tem que entender o próprio delito. Ela procura entender o próprio delito. Ele também procura entender o delinquente, ou seja, o que faz uma pessoa, o que leva uma pessoa a delinquir. Então, a criminalidade tem a ver com o delinquente. Ela também tem a ver com controle social. Com controle social. E também tem a ver com a chamada vítima, vitimologia. O delito, então, o objeto da criminologia no que diz respeito ao delito é como um fenômeno não jurídico, ou seja, não de um ponto de vista jurídico, mas um fenômeno de criminalidade. O delinquente, ele é estudado em relação, por exemplo, às razões, às influências e as condições que o fizeram delinquir, Será que escolaridade tem a ver com delinquência? Será que a escolaridade tem a ver com crime sexual? Será? Então é isso que a criminologia vai buscar explicar. O controle social, que a gente chama de controle social formal e informal. O controle social formal é aquele feito pelo Estado, através das agências de punição, através da polícia, através do Ministério Público, através da Justiça. Ok? Então, é o chamado controle social formal. E você tem o controle social informal, que é feito pela própria sociedade. Que é feito pela família. É feito pela família. É feito pela igreja. É feita pela comunidade. Então você, por exemplo, olha, volta aqui a tela para mim, cabelinho, por favor. Lá eu moro num condomínio aqui em Brasília, de prédio, né?
Na verdade é um condomínio, na verdade são 2 edifícios só nesse condomínio. E o filho de dos vizinhos lá pichou a entrada do condomínio. Aí estava tudo filmado, etc. e tal. Era um garoto mesmo, de 11 anos de idade. Pichou lá, mas não foi nem com spray. Ele, enfim, estava com uma caneta lá e escreveu lá na parede. Então, há ali um controle social informal, que é a comunidade que procura a família e envolve as pessoas. Aí teve uma reunião, depois a gente foi, pediram para a gente fazer uma conversa com os moleques que ficam lá no condomínio, explicar e etc. e tal. Eles veem aquilo, acham legal aquela sujeira toda e aprendem a fazer aqueles desenhos lá, não era o grafite, né? Era só aquelas letras e tal. Ele, um garoto, né? Deve ter visto isso na internet e resolveu fazer. Então, talvez ali o controle informal já resolva, né? No fenômeno da criminalidade, de conversar, chamar o pai, lá, dar um esporro no moleque ali e tal, aí vem toda aquela estrutura social. Então, a criminalidade ela é afetada pelo controle social informal. Onde você tem pouco controle social informal, naturalmente você vai ter mais criminalidade. Está tendo uma obra aqui, não sei se está atrapalhando vocês, mas para mim aqui está tranquilo, tá? Talvez você ouçam aí no fundo um barulhozinho, mas é alguém serrando alguma coisa aqui. Então, e você tem o estudo da vítima. Volta aqui, por favor, na tela. O estudo da vítima, na chamada vitimologia, tá bom? Vitimologia. O que seria isso? Bom, a vitimologia é o estudo da vítima, tá? Então, sobre a vítima, tem algumas coisas que a gente precisa estudar. Sobre a vítima, a gente precisa estudar algumas coisas. Vamos voltar aqui? Então, vamos criar um ponto aqui. Passar uma aqui, vai ficar mais fácil. Então, você tem o estudo da vítima. Bom, na sua prova, eu quero que você se lembre de algumas coisas. No estudo da vítima, tá? Eu quero que você se lembre que existem 2 fases aqui, basicamente, do estudo da vítima. A chamada, vamos botar 3 fases, né? Então, você tem aqui a idade de ouro da vítima. Idade de ouro, chamada idade de ouro da vítima, sim, lembre-se desse nome. Você tem a neutralização da vítima. Você tem a neutralização, a fase de neutralização, e você tem a fase de vitimologia, ou descoberta. Vitimologia, ou redescoberta. Redescoberta. Então você tem a idade de ouro, a neutralização, a vitimologia, que é a redescoberta. A idade de ouro é antes da Idade Média. Antes da Idade Média. Por que, Lúcio, antes da Idade Média? Por que idade de ouro? Porque a vítima aqui, ela era alçada ao ator principal desse fenômeno da criminalidade. Por isso que a vítima poderia, por exemplo, se vingar. Então você tem aqui a fase da vingança privada. Vingança privada. Só que, com a humanização das penas, o Estado tomando para si o monopólio vamos dizer, da pena, da aplicação da pena, você tem a neutralização da vítima. Aqui ocorre por conta do monopólio da aplicação da pena pelo Estado. Então, a vítima aqui ela é neutralizada no sentido de que, deixa comigo. O Estado entra e fala, deixa comigo. Ah, mas ele roubou o meu gado. Tá, deixa comigo que eu resolvo. Eu quero matar um gado dele, eu quero pegar o... Não é assim não. Ele vai ter que ter uma retribuição proporcional e humana para esse mal que ele causou. Mas deixa que eu, Estado, cuido disso. E aí você tem o estudo da vitimologia, que é um estudo mais moderno, que surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Por que, Lúcio, a partir da Segunda Guerra Mundial? Cara, porque a Segunda Guerra Mundial foi um terror. E aí ocorreu o que ele chama de vaporização da vítima. O que é a vaporização da vítima? Gente, tinha vítima demais, você tinha crimes, você tinha pessoas que sofreram as consequências da Segunda Guerra. Então você tem uma vaporização da vítima, você tem uma quantidade de vítimas de várias atrocidades que são cometidas durante a guerra,
Então você tem uma vaporização da vítima. Então a vítima precisava ser reestudada, precisava ganhar um estudo próprio. Então existem cientistas hoje da criminologia que só cuidam de vitimologia, que têm tratados de vitimologia, que vão explicar por que em determinadas sociedades, mulheres, determinados grupos sofrem mais crimes do que os outros, por que determinadas minorias sofrem mais crimes, por exemplo, minorias sexuais, e, enfim, de gênero, de origem, né? Tudo isso, por que há esse tipo de violência? Então a vitimologia busca estudar esse fenômeno. Então há uma redescoberta com simpósios, né? Então você tem simpósios nacionais, internacionais, as universidades então voltam a estudar. Então você tem aqui um papel importante das universidades na redescoberta da vítima. A vítima é sim importante e aí ela passa a ser estudada. Legal? Então você tem que entender essa situação em relação à vítima. Você tem que entender também um fenômeno que está na sua prova, que eles chamam de vitimização. Vitimização. O que é a vitimização? Bom, a gente fala em vitimização primária. A gente fala em vitimização primária. A gente fala em vitimização secundária. E a gente fala em vitimização terciária. Ok? Vitimização primária, rapidinho aqui, secundária e terciária. Bom, a vitimização primária são os efeitos diretos do crime. São os efeitos diretos do crime. Então, uma mulher é vítima de estupro, o estupro em si, a violência física que ela sofreu, é a chamada vitimização primária. Só que existe a chamada vitimização secundária, que é também chamado de revitimização. Olha que interessante. Isso aqui é muito importante. Revitimização. Também é chamado de sobrevitimização, ou revitimização é mais comum, ou também é chamado de vitimização processual. Vitimização processual. Por quê? Imagine então essa mulher foi vítima de estupro, agora tem que ir a uma delegacia, ser atendida lá pelo delegado, vai ser ouvida, vai ter que ir ao IML, depois ela vai ter que ir lá na justiça, vai ser ouvida e etc e tal. Então essa aqui chama de revitimização. O que é importante? Por que isso é importante? Nas polícias, por exemplo, em determinados crimes, você começa a ter uma especialização no atendimento a essas pessoas, para você justamente diminuir essa revitimização, ou você diminuir essa vitimização processual ou secundária. Como assim, Lúcio? Claro que se uma mulher é vítima de estupro e você tem uma delegacia da mulher, como nós temos em Brasília, a DEAN, então ela procura a DEAN em vários estados, né? Acho que todos os estados pela Lei Maria da Penha tem que ter. Então ela procura a DEAN, vai ser atendida preferencialmente por uma delegada, por agentes de polícia, por pessoas que, preferencialmente por mulheres, vai ter todo um procedimento especial, específico, um atendimento mais humanizado, voltado para aquela vítima, para evitar essa revitimização, essa vitimização processual, para evitar que o Estado a constranja mais do que ela já foi constrangida pelo crime. E aí você tem a vitimização chamada terciária, que é justamente a chamada fama social. Essa mulher vai voltar para o meio onde ela vive, ela trabalha, e geralmente você vai ter os comentários, né, as pessoas, ela foi vítima de estupro e tal, e aí tem a famosa fama social, o que é muito ruim. Legal? Então, chamada fama social. Legal? Então, a vitimização primária são os efeitos do crime, a secundária, a revitimização, vitimização processual e a vitimização terciária. Legal? O que você precisa saber aí sobre vitimização. Bacana? Legal. E, por fim, sobre vitimização, para a gente finalizar aí, você também tem que estar na sua prova, né? Riscos de vitimização. Vitimização. Bom, isso aqui, o que são os riscos de vitimização? Justamente aquela ideia que eu passei agora há pouco, sobre determinados grupos ou indivíduos que estão mais propensos a sofrer determinado crimes. Então você tem ali grupos de indivíduos que estão mais propensos a serem vítimas de crime.
Então, você sabe que mulheres, por exemplo, são mais vítimas de crimes sexuais do que homens. Então, qual é o fenômeno? Por que isso acontece? Qual é a razão disso? Né? Você tem aí grupos, minorias sexuais, pessoas de origem, de cor de pele. Então, por exemplo, os negros costumam ser mais vítimas de crimes de ódio, de crimes de intolerância, assim como os homossexuais. Bom, o que o Estado primeiro tem que entender esse fenômeno através do estudo dos riscos de vitimização. Também tem a questão social, determinados grupos que vivem em determinadas condições sociais também são mais propensas a serem vítimas de crimes. Então, esse é o que eles chamam de risco de vitimização. Ok? Outra coisa que costuma cair é o chamado de, um termo que é delitos sem vítima, também conhecido como crime vago. Crime vago. Bom, isso aqui acontece em determinados crimes onde você não tem um sujeito passivo, né? O sujeito passivo aqui, nesse crime, é toda a coletividade. Então você tem o sujeito passivo como toda a coletividade. Você não tem uma vítima específica. No homicídio você tem um sujeito passivo, que é a pessoa que morre. No furto, a pessoa que é furtada. Mas imagine comigo num crime de porte de arma. Porte de arma, ou posse. O cara tem uma arma de uso permitido dentro da sua casa e não tem autorização. Nossa, minha arma aqui ficou ruim, hein? Então, qual é a vítima daquele crime? Toda a coletividade, porque ele é um crime de perigo. Ok? Então, se perguntarem sobre crime vago, você vai se lembrar que são aqueles crimes que você não tem um sujeito passivo específico. Ok? O sujeito passivo é toda a coletividade, lembrando aí. E outra coisa que sempre cai também, as chamadas cifras negras e douradas. Pessoal, são as que importam, né? Aí começa o povo a inventar, né? Da preguiça. Aí toda cor. Agora tem cifra de todas as cores. Cifra rosa, cifra não sei o quê. Gente, essa aqui é que os manuais tradicionalmente apontam. A cifra negra e as chamadas cifras douradas. A cifra negra é a diferença entre a criminalidade real versus a criminalidade formalizada. Você foi vítima de um furto e não vai à delegacia. Então você não registrou, o Estado não sabe que ocorreu aquele furto. Então isso gera uma cifra negra, ou seja, a criminalidade real é maior do que a criminalidade formal. Ela é maior do que a criminalidade formal, ou seja, aquilo que é efetivamente registrado, isso gera uma cifra negra. Gera uma cifra negra. Então o Estado tem que buscar diminuir essa cifra para que ele entenda e compreenda o fenômeno do crime. E a cifra dourada tem a ver com os crimes de colarinho branco. A gente tem visto aí vários empresários, políticos sendo presos por crimes de colarinho branco, crimes financeiros, né? Crimes de corrupção e por aí vai. Então, se falar em cifra dourada, você vai lembrar dos crimes de colarinho branco. Aqui é só para entender esse ponto aqui. Volta para a minha câmera aqui. Olha só então, beleza. Avançamos aí no conceito e nos próximos 2 blocos eu quero falar sobre as escolas sociológicas, tá? Eu quero falar então no próximo bloco das escolas sociológicas. São muito importantes e eu quero que você entenda, compreenda muito bem para chegar no dia da prova bem tranquilo e arrebentando aí. Beleza? A gente se fala então, até o próximo bloco.